Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática na Telinha. Sou o professor Dejailton Miranda e no vídeo de hoje veremos tipos de triângulos. Fique comigo até o final desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Tipos de triângulos. Triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Assim, os triângulos são polígonos com três lados, três ângulos e três vértices. Nós temos nesse exemplo o lado DE, o lado EF e o lado DF. Nós temos três vértices, o vértice D, o vértice E e o vértice F. Nós temos ainda os três ângulos, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo F, que são ângulos internos desse triângulo. Podemos classificar os triângulos de acordo com a medida do comprimento de seus lados e de acordo com a medida de seus ângulos internos. Vejamos. Classificação de acordo com a medida de seus lados. Um triângulo será isósceles quando possuir pelo menos dois lados com medidas de comprimento iguais. Quando ele possuir dois lados congruentes, ou seja, com mesma medida, esse triângulo é considerado isósceles. Triângulo escaleno. Um triângulo será considerado escaleno quando possuir os três lados com medidas de comprimento diferentes. Nesse exemplo, nós temos os três lados com medidas diferentes, portanto, trata-se de um triângulo escaleno. Triângulo equilátero. Um triângulo será equilátero quando possuir todos os lados congruentes, ou seja, possuir os três lados com medidas de comprimento iguais. Como nesse exemplo aqui, esse lado, esse e esse aqui, os três lados, têm medidas de comprimento iguais. Vejamos agora a classificação dos triângulos de acordo com a medida de seus ângulos internos. Um triângulo será retângulo quando possuir um ângulo interno reto. Um ângulo reto é um ângulo com medida igual a 90 graus. Nós temos esse ângulo interno com 40 graus, esse ângulo interno com 50 graus e esse ângulo aqui ele está medindo 90 graus. Esse ângulo é reto, o que torna esse triângulo um triângulo retângulo. Triângulo obtusângulo. Um triângulo será obtusângulo quando possuir um ângulo interno obtuso. Um ângulo obtuso é um ângulo com medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Nesse exemplo, nós temos que esse ângulo interno mede 50 graus, esse aqui 30 graus, e esse ângulo aqui 110 graus, o que torna esse triângulo um triângulo obtusângulo, pois esse ângulo é um ângulo obtuso. Triângulo acutângulo. Um triângulo será acutângulo quando possuir os três ângulos internos agudos. Nesse exemplo, nós temos os três ângulos internos medindo 60 graus. Um ângulo agudo é um ângulo com medida menor que 90 graus. E nesse caso, os três ângulos são menores que 90 graus, portanto, trata-se de um triângulo acutângulo. Para que você possa compreender melhor, vamos fazer uma pequena revisão do que vimos hoje. Classificação dos triângulos de acordo com a medida de seus lados. Um triângulo será isósceles quando possuir pelo menos dois lados com medidas de comprimentos iguais. Temos aqui esses dois lados que possuem a mesma medida. Triângulo escaleno. Um triângulo será escaleno quando possuir os três lados com medidas de comprimento diferentes. Triângulo equilátero quando possuir todos os seus lados com medidas de comprimento iguais. Gostaria que você se atentasse à definição do triângulo isósceles. Para um triângulo ser considerado isósceles, ele deve possuir pelo menos dois lados com medidas de comprimento iguais. E nesse caso, o triângulo equilátero ele satisfaz essa definição aqui também. Portanto, o triângulo equilátero, por definição, também é um triângulo isósceles. Classificação dos triângulos de acordo com a medida de seus ângulos internos. Um triângulo será retângulo quando possuir um ângulo interno reto. Como já vimos,
um ângulo reto é um ângulo com medida igual a 90 graus. Triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo possui um ângulo interno obtuso. Ângulo obtuso, como já falei, é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. E, por fim, o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo possui os três ângulos internos agudos. Os ângulos agudos são os ângulos que medem menos que 90 graus. Obrigado a você que esteve comigo até o final desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a nossa próxima videoaula.